Livro de João, capítulo 15. Queridos, nós finalizamos esse ano de 2024 com mensagens que falavam sobre a lei da semeadura, né? Aquilo que semear, você colherá. Precisamos olhar para como é a vida do agricultor, como é o ciclo da plantação, né? Os cuidados que deve ter. Ao final do ano, ver, avaliar tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que ajudou, né, a dar frutos, a colheita, e tudo aquilo que atrapalhou. Então, colocar tudo como aprendizagem, e no ano seguinte, voltar ao ciclo da plantação, nós vamos semear, e aí nós vamos se livrar daquilo que foi errado, daquilo que fizemos errado, e vamos aperfeiçoar aquilo que fizemos certo. E é necessário também escolher as melhores sementes. Então, são coisas que a lei da semeadura, ela nos esclarece. Essa é uma lei universal, né, que o Senhor nos trouxe, que serve tanto para as coisas materiais como para as coisas espirituais. Aquilo que você semear, você colherá. Então, amados, também trouxe uma visão, assim, que para mim foi uma nova visão, da maneira de ver esse texto, de que essa semeadura, essa parábola que Jesus contou, nos demonstra também o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus por nós. Porque como o agricultor, ele, além de fazer a semente, ele preparar tudo isso e tal, ele a cada plantação, ele pode fazer essa avaliação e no ano seguinte corrigir o solo, a quantidade do cuidado com a água que a planta deve estar recebendo, não pode ser muito nem pouco, cuidado com as pragas. Então, todo o cuidado que precisa ter, ele pode sanar tudo isso e ter as melhores colheitas. Então, na nossa vida espiritual, nós encerramos o ano de 2024, também devemos avaliar o que foi de bom, o que foi de ruim, e o que foi de ruim, o que foi de pecado, o que foi de transgressão, o que foi erro, pede a Deus perdão, confessa, se liberta dessas coisas e agora aproveita 2025 e tira as lições e faz melhor para a gente chegar no final do ano com melhores sementes, melhores colheitas, glorificando a Deus por aquilo que o Senhor operou na nossa vida, por termos nos rendido, por termos buscado ao Senhor. E nesse momento, já que finalizamos o ano falando sobre sementes, o ano de 2024, vamos começar 2025 falando sobre frutos. Então, existem muitas plantações e muitas fazendas que produzem frutas e que são saborosas e que faz muito bem à saúde humana. Então, nós precisamos também entender, né, algumas coisas sobre isso e olhar para nós também, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. E nós pensarmos que frutos nós temos dado. Que fruto temos a oferecer? Né? Tem plantas que vão dar frutos estragados, mirrados. Tem plantas que dão frutos azedos, ruins. Mas tem plantas que dão frutos muito bonitos, frutos que enchem os olhos, frutos que têm um bom cheiro e um excelente sabor. A gente se delicia. Então, que tipo de frutos temos a oferecer? Uma pessoa azeda? Uma pessoa que só oferece coisa estragada?
ou uma pessoa que nem oferece, uma pessoa que não tem nada a oferecer, ou temos buscado aprender com a palavra de Deus e oferecer frutos melhores? Então, amados, é uma hora de reflexão, é um bom momento para refletirmos. João capítulo 15, versículos de 1 a 8, está escrito. Marquinhos. 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneço em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Amém, amados? Então, Jesus Cristo, ele deu muito frutos, amados. A sua mensagem continua firme há mais de 2000 anos, fazendo a obra que ele trouxe, que ele propôs fazer aqui na terra, gerando frutos para a glória de Deus, queridos. E ele disse que nós também precisamos dar muito fruto. Muito frutos. E assim nós seremos discípulos dele. Anás, coloca aí a imagem, por favor. Olha, o cacho de uva, ele está, quando é preparado o local para ter plantações de colheita de uva, é feito uma grade em cima que é chamada o parreiral, né? Então, fica uma grade com engradados de madeira, de arame e tal, que a pessoa coloca para poder os ramos irem se sustentando lá em cima e por baixo vai ficando os cachos de uva pendurados. E você pode notar que o ramo, ele é fino. O da manga também. Olha como um raminho fino. Só aguenta o fruto, amado. O ramo não serve para nada, além de sustentar o fruto. E o Senhor diz que nós somos que nós somos ramos da videira. Os galhos, ainda dá para fazer carvão, ainda dá para fazer uma escora, ainda dá para fazer uma cerca, mas com ramos, não dá, não. Ramos desse aí, não dá nem para amarrar um feixe de qualquer coisa. Porque se fosse cipó, tem cipó fino como ramo, que ainda serve para amarrar. Ele não quebra fácil. São mais resistentes. Mas com o ramo não dá nem para isso. E o Senhor disse que nós somos ramos. Cipó é mais resistente, mas não dá fruto. Os ramos são fracos, mas dão frutos. Alguns bons frutos, deliciosos frutos,
e alguns frutos ruins. E alguns não querem dar fruto. Secam. São podados ou arrancados e jogados ao fogo. Não serve para nada. Então, queridos, a videira ou pé de mangueira não perde nada por causa do ramo. Se ela tiver assim, cheia de fruto, cortar todos os ramos que estão dando fruto, uma pessoa com maldade, cortar todos os ramos, não mata a videira, nem mata a mangueira. E depois ela vai chegar ao ciclo dela novamente, ela vai botar novamente e vai ter outros novos frutos. Vai dar fruto ainda assim. Agora o ramo, meu filho, se for cortado, depois que o fruto amadurece, que ele cai, o ramo não serve mais para nada. Então, muitas vezes, amados, homens e mulheres de Deus se perderam porque deixaram a soberba entrar no seu coração, deixaram o orgulho entrar no seu coração e pensaram que eram muito importantes porque davam frutos. Eu oro e Deus faz acontecer. Eu oro e Deus atende. Eu profetizo e acontece. Eu prego e multidões se convertem. Então eu sou o cara. Outros se perderam, amados, porque tinham falhas, quiseram esconder suas falhas. Não quiseram corrigir, não quiseram consertar, não quiseram a poda de Deus. Estão levando uma vida onde a cada ciclo o fruto vem pior. Pessoas que estão envelhecendo no Evangelho, cheio de pantins, cheio de maus costumes, cheio de coisas erradas, mentiras, enganos, enroladas, que não ajudam, amados. É preciso se corrigir. É preciso a cada ano melhorar. Pessoas cujas palavras não valem nada. Ninguém confia. Isso não é coisa de crente, amados. Isso não é coisa de servo de Deus, de serva de Deus. Por mais fruto que tenha, a pessoa fica se enganando. Eu sou uma pessoa enrolona. Eu sou uma pessoa que mente facilmente. Que quer enganar os outros facilmente. Mas eu dou fruto. Tenha certeza disso. A cada ano o seu fruto vai se estragar. Mude. Mude a história. Corrija a situação. Se corrija. Examine-se a si mesmo. A palavra de Deus tem valor. A nossa também deve ter, amados. É péssimo a gente ser desacreditado. É um péssimo negócio. Precisamos ter consciência disso. Nos despertar para isso. O vosso falar seja sim, sim, não, não. Diz a palavra de Deus, queridos. E não meia coisa, meia boca. Não dá. Então, olha. O ramo, ele é fraco. Não serve para nada além de sustentar o fruto até que ele amadureça. Então, que possamos olhar para isso, amados. Que possamos ver essa situação. E o Senhor disse, vocês são ramos. Vocês são ramos e precisam dar frutos. O raminho da manga só dá um fruto, grande e tal, mas só dá um. O da videira dá vários frutos. Um cacho de frutos. É assim que nós devemos ser. Mas se a gente só der um, que pelo menos seja delicioso, seja bonito de ver, seja bom de cheirar. Eita, meu Deus, que delícia. Ao menos isso, mano. Mas que possamos pensar, avaliar, olhar para as coisas que Deus tem nos falado e nos corrigir. Aí ele diz, olha, versículo 4 e 5, ele diz,
permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Não desprezem isso, queridos. O Senhor diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, esse relacionamento deve ser cultivado. Esse relacionamento com Deus deve ser cultivado por nós. Com aquela busca que nós fazemos pelo Senhor na nossa vida. Com aquele desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, ontem na classe para batismo, nós tratamos de falar alguma coisa assim que foi preciso tocar nessa questão. Porque, às vezes a pessoa fica pensando que está buscando para ser salvo. Não, a salvação foi dada. A salvação o Senhor já nos deu. Então ele mandou o Evangelho nos anunciar. Eu não busquei o Evangelho. O Evangelho foi enviado a mim. As boas novas, eu aceitei. Agora, busque ao Senhor. Busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busque ter um melhor relacionamento com o Senhor. Busque ter uma vida melhor com Deus. Busque dar frutos. Busque ter se aprofundar no conhecimento com Deus, no andar com Deus, na oração, na sensibilidade ao Espírito Santo, amados. Muitas vezes temos tropeçados porque não somos sensíveis ao Espírito Santo. A gente diz, eu ouvi uma vozinha na minha consciência, mas achei que era coisa da minha cabeça. Que coisa da sua cabeça foi o Senhor lhe alertando que não tropeçasse? Aí depois que tropeça, vai sofrer, vai colher aquilo que fez. Então, queridos, olha, a palavra de Deus nos mostra, amados, nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar mais conhecimento. Buscar a salvação é aceitar Jesus Cristo. A salvação foi nos dada. O Senhor disse que aquele que crê será salvo. Agora, como é que eu quero chegar diante do Senhor? Como esse cacho aqui, como aquele outro ali, aquele raminho ali, com esse raminho aqui, ou como aqueles ramos que não dá fruto? Ramo seco, ramo ruim, ramo que vai ser queimado, amado. Então, a busca agora que nós fazemos é por crescer, amadurecer na fé, viver melhor com Deus. Eu dei um exemplo na minha classe assim, olha, eu conheci um ex-presidiário. E ele disse que a experiência dele para ele voltar, ou para ele se converter, ele estava na prisão. E houve um culto. E as irmãs pentecostais estavam ali, e uma estava pregando a palavra. E o cara estava em pé aqui, encostado assim, numa porta, e ao lado assim tinha um banco e tinha uma irmã aqui bem perto dele, sentada. E outra ali pregando, para aquele grupo de presidiário que estava ali ouvindo. E o que aquela irmã falava, o presidiário pensava, quem foi que contou da minha vida para ela? O que é que essa mulher está sabendo tudo de mim? Será que é comigo mesmo que ela está falando? Será que Deus está falando comigo? Será que é Deus? Ele com esse questionamento, ele dizendo que ele estava com esse questionamento na cabeça dele. E aquela irmã que estava sentada aqui no cantinho, levantou a mão assim, olhou para ele e disse, é contigo mesmo, homem, que Deus está falando. Busca esse fruto, amados. Busca desse fruto. É isso que se busca. Em comunhão com Deus. A irmã estava ouvindo a pregação como ele estava. A irmã nem sabia, e o cara lá na cabeça dele questionando. Não foi a irmã que estava pregando que confirmou, foi a que estava do lado dele aqui. É contigo mesmo que Deus está falando.
Isso não é para quem não busca, amado. Isso não é para quem não dá frutos. Isso é para quem busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para quem busca comunhão. Para quem busca viver realmente na presença de Deus, queridos. O Senhor permanece em mim, o Senhor permanece em você, eu permaneço no Senhor. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Uma constância, queridos. Um relacionamento constante que precisa ser cultivado. Uma planta, um parreiral, sei lá, um cultivo de manga, não pode ser jogado lá o mato e achar que todo ano vai lá e vai dar certo, não. Tem que ter cuidados. Se a pessoa quer viver disso, quer colher todo ano, quer vender a safra, quer fazer isso, quer fazer aquilo, ele vai ter que cuidar. Corrigir o solo, ver a água, ver tudo. Ver se não está vendo alguma praga que está danificando os frutos. Se antecipar. Então, amados, quando nós buscamos se corrigir, quando nós buscamos ao Senhor, quando a palavra de Deus está em nós. Para muitos crentes, a palavra de Deus está na Bíblia. Não está nele. Não causa impacto dentro dele. Quando ele está para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a palavra de Deus não tem nada a ver. Ele nem se lembra que existe palavra de Deus, ela nem se lembra. O que diz a palavra de Deus sobre aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer? Aprova, reprova? Então, queridos, se a palavra estiver em vós, se a palavra estiver agindo em você, se a palavra tiver liberdade pelo Espírito de Deus para lhe chamar a atenção, para lhe corrigir, para lhe conduzir, para lhe endireitar, para lhe incentivar, motivar, direcionar, você cresce, você desenvolve, você dá frutos. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Queridos, sempre haverá fruto onde há vida. Se não há vida espiritual, não vai ter frutos, querido. Se não há disposição de ter vida espiritual, não vai ter frutos espirituais. Se não há disposição de viver para Deus, não vai ter fruto para Deus. Então, é preciso que a gente examine a palavra de Deus. É preciso que a gente entenda as coisas simples que o Senhor fala. Isso aqui é natureza, amados. Que está dizendo, olha, assim como é na natureza, é nas questões espirituais. Examine, veja. Porque senão o ramo é jogado fora e ele vai secar. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, versículo 7, pedirão o que quiserem e serão concedido. É preciso ter muita comunhão com Deus, amados. É preciso ter muita comunhão com Deus. Salomão podia pedir o que quisesse. O Senhor disse, diga o que você quer. Ele disse, sabedoria para governar esse grande povo. Se nós temos intimidade com Deus, nós não vamos pedir tolices. Nós não vamos pedir coisas vãs. Nós não vamos pedir coisas que vão nos destruir lá na frente.
Se nós tivermos comunhão com Deus, nós vamos pedir aquilo que Deus quer nos dar, amados. Aquilo que vai ser para o nosso bem, aquilo que a gente dá conta de cuidar. Tem pessoas, às vezes, que dizem assim, eu passei ali no Aldebaran, eu vi umas casas, Deus, me dá uma casa do Aldebaran. Aí Deus dá uma casa do Aldebaran. Aí quando chega o dia de pagar o IPTU, a pessoa fica reclamando de Deus. Poxa, Deus, que negócio é esse? Por que o senhor me dá uma casa dessa? Como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou pagar o condomínio? O senhor está querendo me matar? O senhor está pensando que eu sou rico? Para que você pediu uma casa do Aldebaran? Para que você pediu um carro que consome a cada metro 2 litros de gasolina? Você não dá conta de dar nem que se ele rodasse 15 quilômetros com um litro. Então, amados, olha, se nós temos comunhão com Deus, a gente não pede bobagem. A gente não pede para satisfazer o nosso ego. Nós temos coerência, nós temos sabedoria, nós temos comunhão com Deus, nós pensamos na sua obra, nós pensamos no nosso irmão, na nossa família, no nosso próximo, na nossa igreja, nós pensamos mais. Nós escolhemos melhores as nossas orações. Queridos, o Senhor diz, olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Versículo 8. O Senhor quer que a sua igreja dê frutos, amados, para a glória do nosso Deus. Uma vida que dá testemunho, uma vida que serve, uma vida que abençoa, uma vida que está na presença de Deus, para a glória de Deus. Uma vida que agrega, amados, uma vida que soma coisas boas, que edifica, que ajuda a obra do Senhor. Então, isso, amados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que precisamos ser um ramo, um simples ramo. Nós não somos o fruto, nós damos frutos. O fruto vem do Senhor, amados, é a videira que gera. E o ramo, para poder dar isso aí, tem que estar na videira. É assim que nós precisamos ser, amados. Então, queridos, que possamos refletir este ano. Não se contente em chegar ao final do ano do mesmo jeito, amados. Peça a Deus um renovo. Peça a Deus para corrigir. Peça a Deus para você ser mais frutífero. Não se conforme com o pouco que você tem frutificado. Considere como um fruto pequenininho. Um cacho pequenininho. Peça a Deus mais. Peça a Deus para você poder gerar mais frutos. Para que você seja mais útil à obra e ao reino de Deus. Para que esse ano a gente possa ter, no final do ano, uma grande colheita, grandes bênçãos a contar, amados. Amém, queridos?